que você acha da submissão feminina? Eu concordo. Eu concordo. Entretanto, Priscila, é porque confundem muito a submissão com a subjugação, né? Uhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, porque minha avó foi submissa e sofreu horrores. Não, sua avó foi subjugada. Porque ela não estava servindo ou seguindo a missão de um homem que era temente a Deus, um homem que daria sua vida por ela, um homem que seguia os desígnios sagrados, um homem que tinha honra em sua palavra, que era honrado em todas as suas condutas, um homem que seguia pela verdade. Ela não estava submissa a esse homem. Porque se ela Uhum. tivesse submissa a esse homem, ela fazia com muito amor e muita tranquilidade. Ela estava Uhum. sendo subjugada, é diferente. A subjugação requer violência, opressão, e isso aí ninguém tem que aceitar de fato, entende? Mas Uhum. agora a submissão, para você ter realmente um casamento sagrado, um casamento que, a meu ver, vai dar certo por muitos anos, tem que haver submissão feminina, porque senão ficam os dois ali cabeças discutindo sempre para qualquer lugar, para qualquer coisa que for fazer, entendeu? Isso para Uhum. mim não serve, isso para mim não dá muito certo. Você tem que ter um líder, um é conselheiro, o outro é líder, entende? Legal. Homens e mulheres são complementares, Uhum. entende? Então, o homem, ele traz a segurança, a mulher traz a nutrição. O homem, a fortaleza, a mulher, o que floresce, né, o que frutifica, entende? Uhum. Então, são complementares. Então, para mim, a submissão é algo real e que um casamento efetivo de fato, um casamento sagrado de fato, ele predispõe isso. Os homens estão correndo de um relacionamento porque ele não tem mais direito algum ali dentro da casa. A mulher não tem nem não tem nem obrigação mais de satisfazer seu marido. Entende? Ele não tem mais direito com relação aos seus filhos. Ele não sabe nem mesmo se num divórcio, como que vai ficar a questão da convivência dele com as crianças. Porque se ela faz uma falsa alegação de violência doméstica, ela afasta a criança do pai. Uhum. Entende? Ela destrói a vida do cara. O cara perde sua residência, ele não tem pra onde ir. Ele perde seu emprego, porque hoje em dia a sociedade condena o homem que tem a violência doméstica ali na ficha criminal. Uhum. Entende? Então, sim, parece ser um avanço, né? Muitas mulheres vão bater no peito dizendo que é um grande avanço, mas, pra mim, sabe? Não é um grande avanço porque veio para desfazer famílias mesmo, para não Uhum. houver mais constituição. Porque atualmente está muito difícil para o homem confiar e escolher uma mulher. Porque se ele não tiver câmeras dentro de casa, se ele não andar com gravadores de voz, entende? A qualquer momento ele pode ser colocado numa enrascada tão somente porque a mulher quer se vingar, ou se ela Uhum. sentiu-se rejeitada, se sentiu menosprezada, ela pode se vingar do cara e realmente destruir a vida dele. Você acha que as mulheres sofrem preconceito? Você já sofreu preconceito? Você acha que precisa de mais mulheres na política, de cotas de mulheres na política e etc? Ou a mulher ela tem que simplesmente fazer a coisa acontecer? Não precisa de tanto incentivo assim. Você fala da questão do empoderamento? Por exemplo, tem agora os partidos, agora não, né? Já tem um tempo, os partidos têm cota para as mulheres. Mas ninguém nunca proibiu mulher de candidatar. Porque a mulher nunca quis. Pergunta a mulher se ela tá indo pra guerra. Justamente. Então, assim, eu acho que eu sou contra essas cotas. Agora estão querendo colocar, os partidos de esquerda, cotas de mulheres dentro das empresas. Então, tipo assim, eu nunca vi, pelo menos, talvez exista, né? Da mulher, do cara falar assim: não, você tem um currículo maravilhoso, você é uma baita profissional, mas você é mulher, não vou te contratar. Você acha que isso existe? Existe sim preconceito contra a mulher? Existe o outro lado, assim, Ah, pode existir no que você já sentido. sofreu? Eu não. Eu particularmente nunca sofri nenhum tipo de Uhum. preconceito assim, não, sabe? Mas eu tenho consciência que pode sim existir. Por exemplo, a mulher engravida, né? Então, querendo ou não, dentro de uma empresa, se tiverem um homem e uma mulher com o mesmo currículo, né? Ambos ali com a mesma idade, com a mesma perspectiva, enfim, Uhum. eu acredito que pode ser que o homem sobressaia pelo fato da mulher poder engravidar, a mulher ter períodos, né, enfim, que ela fica com um temperamento um pouco mais desequilibrado, vamos colocar período menstrual, enfim. Uhum. Então a mulher ela tem algumas questões peculiares que pode sim, eu acho que pode gerar um certo, não um preconceito, Um mas um desfavorecimento. desfavorecimento nesse sentido, sabe? Eu acho Uhum. que pode sim gerar. Entende? Eu não sou uma pessoa assim, ai, que eu não vejo isso. Não, real, pode acontecer. Mas é porque é do próprio organismo. Mas, se for uma mulher capacitada, uma mulher inteligente, que está ali para agregar, eu não vejo o porquê dela não fazer parte, Uhum. entende? Eu acredito que dariam sim as oportunidades, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Uhum.
que estão querendo o melhor resultado. Então, se ela oferece melhores resultados, certamente ela vai ser escolhida. Inicialmente, eu advogado, inclusive, para mulheres, sabe? Então, somente para mulheres, porque é mais fácil, né? Vai a favor da maré. Então, realmente, é mais fácil os procedimentos. Não, você vai conseguir isso, vai realmente conseguir. Porque o judiciário também vai a favor da mulher, né? O empoderamento feminino, esses movimentos, eles já alcançaram o judiciário e que domina boa parte das teses, enfim. E aí, eu tava observando, sabe? Só que, assim, poxa, eu não achava tão justo quando eu conversava, quando, por exemplo, eu ia fazer um divórcio amigável. Aí eu conversava com ambas as partes. Aí eu escutava a versão do homem e ele abria mão de tudo. Não, vou dar o que ela quer, então. Não, vou abrir mão da casa. Não, vou abrir mão do carro, pode ficar também. Não, vou trabalhar, vou pagar pensão e tal. Assim, gente, ai, meu Deus. Né? Então, assim, eu não achava justo aquilo, entende? Mas só que ele fazia aquilo porque às vezes até o advogado dele já forçava ele a fazer, porque sabia que se fosse pra um processo ia ficar difícil pra ele, entende? E a mulher sempre vitimista, e sou mãe, e aí eu tenho que fazer tudo, me desdobrar em mil. Não tô falando que é fácil, ainda mais nos tempos atuais. Né? Nem no tempo da minha avó era, mas enfim. Mas, poxa, é uma missão de vida. Né? Aí, hoje em dia, isso não é tido mais como uma missão de vida, como algo que Deus te deu para você ajudar na criação de outros seres humanos, entende? Não, hoje em dia é visto como um fardo. Hoje em dia é visto como, né, tão somente um trabalho. E algumas estão buscando isso tão somente pela remuneração, de fato, sabe? E aí eu fui olhando isso aqui, que foi me enojando, assim, sabe? Foi pegando um ranço, mas um ranço. Mas eu não vou mais advogar pra mulher, não. E vou defender o outro lado porque eu tô achando isso trem muito injusto, entendeu? E aí veio com a questão da Maria da Penha, com tantas facilidades, que hoje em dia o homem, a gente não tem voz, entende? A supremacia da palavra da vítima superou, a meu ver, a questão da humanidade, sabe? Porque desumanizou a outra parte. Eu disse que eu fui agredida, eu disse que eu sou vítima, eu disse que estou sendo ameaçada, menosprezada, e isso vale. Pronto. Entende? Vale. Pronto, e cadê o direito do contraditório? Isso. Cadê a ampla defesa? Entende? Sumiu porque a mulher é vítima, entende? A mulher tá chegando a um ponto de ser mais vítima que uma criança. Porque a lei que resguarda e ampara a mulher, ela é mais efetiva que a lei que resguarda e ampara uma criança. Entende? Se você for na delegacia, uma mulher for na delegacia e falar que ela foi vítima, ela é muito mais rápida, deferida uma medida protetiva para ela do que para uma criança que vai lá com um pai, por exemplo, e falar assim, olha, assim, escuta essa criança que ela está dizendo que ela está sofrendo abuso dentro de casa. Até deferir uma medida protetiva contra a genitora. Até realmente dar um amparo para aquela criança, muitas vezes ela chegou a óbito. Entende? Por que você acha que chegou nesse ponto, assim? O feminismo, isso é um avanço? Porque se fala, né, que antigamente as mulheres sofriam, que as mulheres estavam lá, as nossas mães, nossas avós, estavam lá cuidando dos filhos, mas isso é um sofrimento, como você disse no começo, é um fardo. Aí começou-se aí a abrir essas discussões, esses direitos. Tá? Você acha que isso atrapalhou ou ajudou a mulher, de alguma forma? Então, isso para mim tem muito a ver, sim, com os movimentos, com os intentos atuais. Sabe que para mim, claramente, as leis que vêm sendo, inclusive, aprovados, os projetos de leis que estão em tramitação, eles têm um intuito muito claro de causar uma completa instabilidade nos relacionamentos. Instabilidade. As pessoas não querem mais ser. Pelo Código Penal, você não responde criminalmente até alcançar aí a maioridade, né? Você não responde criminalmente. Ou se você não é emancipado. Pelo Código Penal, se você tem menos de 16 anos, você não pode escolher seu companheiro, você não pode escolher nada, né? Se tem menos de 14, é até estupro de vulnerável, entende? Se tem menos de 12, você não pode nem escolher com quem você quer ficar no caso de divórcio, se você quer ficar com seu pai ou com sua mãe. Olha o nível, né? Porque não tem cognição para fazer esse tipo de escolha. Mas uma menina de 9 anos de idade, ela pode escolher que sexo que ela com o que ela se identifica e se relaciona. Poxa, ela tem 9 anos de idade, era pra estar brincando. Entende? Não era pra ela ficar pensando nisso. Não era pra ela ficar pensando em sexualidade dela. Ah, Priscila, mas só que é assim que você vai prevenir, né? Tem que falar de sexualidade pra prevenir abuso e tudo mais. Poxa, mas tem várias formas de você conversar sobre isso com a criança sem ter que colocar ela como centro da sexualidade. Sem ter que apresentar isso pra ela. Porque isso pra mim tem uma intenção perversa, entende? Aí, como eu falou da questão do transexualismo, eu até cheguei a tocar na questão da mudança de sexo.
Aí vieram, os haters pegaram isso, né? Falaram assim, não, mas você está passando conteúdo falso porque não pode fazer a cirurgia antes da maioridade. Ok, mas já tem um julgado lá no Mato Grosso em que permitiram a mudança de sexo no registro civil da criança de 9 anos de idade. Ou seja, mudou o documento dela. Com 9 anos de idade. Mudou o nome, mudou o sexo. Pra isso pular pra uma cirurgia, véi, ó, custa nada, tá? Porque já estão fazendo implementação hormonal em menores de 18 anos. Entende? Isso muda toda a sua fisiologia, isso muda seu corpo, isso muda a sua voz, isso muda tudo, muda sua biologia, muda tudo, entende? E aí, pô, você tá fazendo isso com pessoas que ainda nem sequer respondem criminalmente pelos seus atos? Pessoas que nem sequer podem escolher se querem casar ou não? Você acha que há uma agenda global? Com certeza, teoria da porque conspiração? não acho nem a teoria de conspiração, porque é tão nítido. Hoje, como conspiração, é nítido. Observa, sabe? Só observa. Não querem mais, olha o que tá sendo provado. Não querem mais construções de famílias. Mas por que que não querem? Você já leu aquele livro de George Orwell, 1980? Aquele livro é sensacional. Poxa, como que o Estado cresce? Com manipulação. Manipulação das pessoas, né? Como que se manipula o ser humano mais fácil? Ele tem que estar fraco, ele tem que estar sozinho, ele tem que estar instável, ele não pode estar confiando em ninguém, porque se ele tem a quem confiar, se ele tem aonde se segurar, ele fica forte, ele vai pra luta. Mas quando ele não tem quem apoiar, ele fica, ó, um besta ali. Ele é manipulável. Então o que solta nas mídias, então o que a gente fala, a gente leva ele. Entende? Porque ele não tem aonde apoiar, não tem aonde segurar. E é isso que estão fazendo, estão deixando o ser humano cada vez mais isolado, mais individualizado, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para suas próprias crenças, suas dificuldades, não quero saber do próximo, não quero saber de ninguém, não quero construir família, filho dá muito trabalho, como que eu vou colocar o filho nesse mundo perdido? E quem que tá criando esse mundo? Entende? Os próximos movimentos, quem tá criando esse mundo perdido? Não vou colocar pessoas nesse mundo perdido, entende? E aí vem essas pessoas crescendo tão somente com a própria promiscuidade para continuar incentivando isso, porque é um ciclo que se alimenta, entende? E assim o Estado cresce. Por que ele cresce? Porque eu consigo manipular mais, as pessoas vão se apegar cada vez mais ao Estado, elas vão ficar brigando por questões de rixas estatais, sabe? Sim. Não vão parar para refletir em como mudar isso aqui, não vão buscar uma perspectiva melhor de como realmente mudar a sociedade, vão ficar em brigas, miudezas ali, brigas entre eles. Você sabe de projetos, de ideias que circulam aí, que são assustadoras? Tem vários. Você pode citar algumas? Por exemplo, tem um que está em tramitação que vai tirar o direito do homem aos bens, a partir dos bens, em caso de violência doméstica. Aí você para e pensa. Você para e pensa. Poxa, mas se a mulher não precisa nem de prova para entrar com uma ação de violência doméstica, com um procedimento de violência doméstica, como que fica resguardado os meus bens? Como que fica meu patrimônio, então? Vai ficar assim pro Estado? Porque certamente o Estado vai pegar um imposto ali pela transferência, né? A excedente ameação. Então, assim, por aí, o que tá acontecendo, entendeu? É absurdo, porque olha, estão tirando direitos constitucionais da pessoa. Direito à propriedade, entende? Direito à herança, porque aí influi também em direitos de terceiros, né? Como que fica os herdeiros desse homem que perdeu todos os direitos por conta da violência doméstica, né? Alegação de violência doméstica. No final da história, homem nenhum vai querer casar? É o que já tá acontecendo. E aí que tá, porque eu sou a favor do casamento. Mesmo falando ali do direito dos homens, por que acontece? Eu vejo o casamento como sendo um veículo de desenvolvimento espiritual. Entende? É dentro de um casamento que, se projetando no outro, você vai conseguir ver os seus próprios defeitos e assim evoluir como pessoa. Então é um mecanismo de desenvolvimento espiritual. Então, por conta disso, eu defendo ainda o casamento. Mas aí eu falo, você tem que entrar resguardado. Você vai entrar pela separação total de bens, você vai ter câmeras em sua casa, você vai se resguardar com relação ao seu patrimônio, você vai se resguardar com relação a toda a conversa que você for ter. Pronto, assim, pode entrar. Entra. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade. Ah, Priscila, mas como é que eu vou falar isso com a mulher pra gente entrar nisso? Uai, você vai ter que mostrar pra ela o que tá acontecendo. Entende? E explicar pra ela, não, ok, que hoje você aqui é a mulher da minha vida e que eu te conheço aqui, realmente, perfeita. Mas eu não sei como você vai ser daqui 10 anos. O ser humano muda o tempo todo. Entende? A gente tá sempre evoluindo e melhorando ou piorando.
Eu não sei como que você vai estar daqui 10 anos com as filosofias que estão sendo perpetradas por aí. Se você vai cuidar da sua mente, do seu espírito, se você vai continuar se cuidando de fato para que isso não invada o seu interior. Eu não sei como que eu vou estar daqui a 10 anos, se de fato a gente vai estar nessa mesma sintonia ou não, né? Espero que sim. Vou fazer de tudo para que sim. A gente não sabe. E como a gente está entrando, não apenas pensando no fim, né? A gente vai para a separação total de bens, porque a gente vai ficar junto até a morte, né? Então, tipo, o que importa? Tudo bem. Ela já tem a técnica já, né? Poxa, mas se a gente vai ficar junto até a morte... Pra que preocupar com meio a meio? Divisão, a gente vai usufruir de tudo juntos aí. Verdade. Num português bem claro, se tiver um homem ou uma mulher, ele me abusou, é mentira dela. No final, quem que vence? Ela. Sem dúvida. Sem dúvida, sem pensar. Até porque só dele chegar na delegacia, ele já é condenado. Né? Ele já vai preso ali em flagrante. Vai ver a situação inversa. Vai ver a situação inversa. Quantos e quantos casos de mulheres agredindo homens, e eu faço questão de expor isso na minha rede social. Nenhuma dessas mulheres estão presas. Na situação inversa, esse homem, antes de ser preso, ele ia ser escorraçado, né? Vários agredidos, de fato, enfim. Hoje em dia, se existe o Instituto da Violência Psicológica, né? Que é algo completamente subjetivo. É subjetivo. É muito subjetivo, então só daí você vai entender que não precisa nem da agressão. É tão somente ela sentir subjugada, menosprezada, enfim, já vai configurar ali a violência psicológica, que já dá também a ela a medida protetiva, enfim, gera um procedimento criminal. Entretanto, nesses casos onde não há provas concretas, ele não é condenado de fato na Lei Maria da Penha, mas só a medida protetiva já prejudica muito, que geralmente é o que a mulher quer, que aí afasta ele da casa, ela não tem que pagar aluguel, não tem que fazer nada, entende? Vai ficar usufruindo, muitas ainda vendem tudo que tem na casa e deixa o cara sem nada, zerado, depois vão embora. Você acha que a pessoa, pelo mérito próprio, ela consegue o que ela quer, ou ela precisa de uma forcinha do Estado e tal? Porque você falou, por exemplo, o caso da sua família, isso. Mas tem o mérito dos seus irmãos. Tem muito mérito. Eles não chegaram eu não sou a favor de parasitas, entende? Pessoas que vão viver parasitando o Estado, parasitando, vivendo de bolsa e de auxílio. Isso eu não sou a favor, sabe? Tanto que eu falei com meus irmãos, poxa, forma logo, vai trabalhar, entendeu? Você não vai ficar por conta de bolsa e nada disso, você vai trabalhar, você vai buscar, né, crescer e auxiliar a sociedade, de fato. Mudar a sociedade de fato, entende? Então é tudo, eu acho que é questão do ponderamento, é tudo a questão do bom senso, sabe? Sim, para algumas famílias, de fato, o auxílio é interessante, mas, no entanto, isso não pode virar algo que a pessoa vai se acomodar àquilo, uma dependência daquilo, porque senão isso vicia, porque senão isso vai matar aquela pessoa, entende? Vai virar como parasita. Então, eu sou a favor, sabe? Desse estímulo à educação, porque de fato a educação muda realidades. E eu acho, inclusive, isso é um lado que a direita peca muito. Porque se eles investissem em educação, eles estariam muito mais à frente. Porque possuem, né, resguardam os valores que são fundamentais para a nossa sociedade, mas pecam muitas vezes na questão da educação, no investimento em educação. E precisa, porque a educação realmente, ela liberta as pessoas que estão na escuridão, liberta as pessoas que vieram de uma situação miserável, de fato. Muda realidades, sabe? Então, esse é um ponto. Entretanto, uma educação efetiva a fim de fazer com que a pessoa busque pelos seus próprios méritos, busque pelos seus próprios intentos, mudar a sociedade, mudar o seu mundo, mudar a sociedade de forma geral, entende? Que é isso, e vem para agregar, não para parasitar, sabe? Mas isso também tem outro ponto, isso também vem muito da criação dos pais, isso vem também dos valores dos pais. Porque, por exemplo, dentro da casa dos meus pais, sim, os meus irmãos foram muito beneficiados por conta desses benefícios do Estado. Entretanto, os meus pais são pessoas que trabalham muito. Eu não conheço pessoas que trabalham tanto quanto os meus pais. Não conheço, sério. E ali eles mostram por meio de exemplos, esse é um exemplo, de como realmente você vai galgar a sua vida. Você não vai ficar aqui esperando por herança. Você não vai ficar aqui esperando, né, que o dinheiro caia na sua conta sem fazer nada. Porque olha o que o seu pai faz. A gente trabalha de segunda a segunda. Entende? Então, vocês têm que correr atrás também. Sabe? Então, acho que isso vem muito também dos valores dos próprios pais. Não porque a gente tem de ocupar tão somente o Estado, né?
Mas só que os valores estão Sim. tão deturpados, os valores estão tão vulgares, né? A sociedade está tão idioma. É aquela filosofia ai, viu aqui agora, hedonista, Sim. de busca de prazeres, busca de Uhum. facilidades, as pessoas não estão buscando mais, né, de fato, crescer como pessoas, e isso vai arraigando em tudo. Aí acabam que eles tendem a ir para um lado, mas não olhando as partes boas, mas tão somente para fixarem ali como parasitas e tentarem usufruir do máximo, e sugarem o máximo que puderem, né, dos recursos públicos, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que igual eu estava falando, é um equilíbrio. Eu ouvi algo interessante há muito tempo atrás, mas acho que até hoje, principalmente a igreja não está preparada para esse assunto, que é o seguinte: o feminismo só surgiu porque os homens falharam em determinado momento. As pessoas têm muito aversão ao cristianismo porque a igreja falhou em determinado momento. Contra os héteros, contra os brancos, contra não sei o quê, porque houve de fato uma falha com relação a isso. Então a gente não pode também achar que todos os movimentos são 100% fajutos, errados, etc. Eles podem até terem se tornado, podem até ter uma intenção por trás, mas eles se aproveitam de algo que foi falho da nossa parte em algum momento. E a gente precisa corrigir isso. Os homens cristãos precisam entender que a submissão não é uma escravidão, né? O branco tem que entender que não existe racismo e tal, a gente não vai entrar nesse mérito. Tem que entender que de fato existe sim o preconceito e por aí vai, né? Eu estou criando agora um quadro aqui para você comentar com poucas palavras assim, algumas frases ou algumas palavras. Por exemplo, lugar de mulher é onde ela quiser. É mesmo? O que você acha dessa Ah, frase? assim, é aquele negócio da Bíblia, né? Todos os lugares são lícitos, mas nem todos lhe convêm. Pode ser onde você quiser, mas entenda que aonde você estiver pode trazer algum tipo de interpretações. Assim como Uhum, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. uhum. Entende? Sim, lugar de qualquer pessoa onde que ele quiser. Entretanto, você tem que saber lidar com as consequências de suas escolhas. E Isso é um respeitar, fato. porque quando eu vejo essa frase, eu acho interessante o seguinte: o lugar da mulher é onde ela quiser. Desde que sejam os lugares que a galera da esquerda, vamos dizer assim, quer que a mulher esteja. Porque se a mulher falar assim, eu quero estar em casa, cozinhando, cuidando dos meus filhos. Ah, não, assim. Mas aí ela não pode, né? É. Ou eu quero estar na igreja rezando. Vou ir para um templo, para um Monte Sinai, enfim, ficar rezando. Não pode. Verdade. Você já até falou sobre isso, meu corpo, minhas regras. E aí você pode entrar aí, que eu acho que você entra muito na questão vulgar. Fugiu a palavra. Vulgaridade. Isso, a vulgaridade das mulheres. E depois eu quero até comentar algo, te perguntar algo. O que você acha disso, meu corpo, minhas regras? Eu também não concordo com isso, sabe por quê? No sentido assim, ok, seu corpo, suas regras, tudo bem. No entanto, saiba entender que as pessoas vão interpretar suas ações. Uhum. Entende? Porque toda ação predispõe ali uma intenção. Você acha Entende? que uma mulher, assim, praticamente seminua, que tem roupas, que a gente nem pode chamar de roupas, e ali ela tá na rua andando, ou pegou um Uber e tal, e aí é claro que a culpa não é da vítima. Mas você acha que isso instiga? Com certeza, porque o ser humano é muito animal ainda. As pessoas falam que acham que não, mas a gente age, o inconsciente domina muito a gente ainda. E Uhum, o ser humano é muito animal. Então a gente age de forma instintiva em diversos momentos, sabe? E aí falar que uma mulher seminua não vai, querendo ou não, provocar o homem, mesmo que ele não reaja, obviamente, mas com o olhar, ele pode estar traindo a esposa dele. Em uhum, pensamento, só de ficar olhando aquilo ali, entende? Então, tipo assim, só da pessoa ficar instigando, sabe, esse mau comportamento no outro, esse mau pensamento, esse desejo inapropriado, pra mim ela já tá errada, sabe? uhum. É a mesma coisa de falar assim, Priscila, você fala ali contra as prostitutas que não deveriam ter a guarda de seus filhos, as OnlyFans, mas, poxa, tá errada porque elas não estão prejudicando a vida de ninguém. Como não? Essas mulheres destroem famílias. Entende? Essas mulheres instigam crianças a achar que isso aqui é normal.